vocês. Seja muito bem-vindo nas Entrelinhas com Eliana Lopes, nosso podcast que está incrível, imperdível e sabe sempre com pessoas incríveis. Nós tivemos tantas coisas boas já que rolaram aqui no podcast e todas as vezes nós temos algo diferente e maravilhoso. E sem contar que também nós aprendemos cada dia com cada convidado, cada entrevistado, cada participante da nossa mesa no podcast. Como podem ver aqui, a nossa mesa está recheada hoje de novo, né? E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é ele, que é um grande DJ, mas na verdade não é só DJ, passou por uma etapa aí, uma história longa que vai contar pra gente hoje, não é isso? É isso aí, Eliana. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, viu? E a galera vai conhecer um pouco mais da minha história aí, um pouco mais Robson Munhoz / DJ Zouk aí. Olha que nome chique, gente. Peraí, vamos lá, soleta de novo. Zouk, né? Zouk. Z-O-L-K. Zouk. Olha lá, gente, olha que legal, né? Robson, que prazer imenso ter aqui com a gente hoje. Prazer. Estamos também aqui na nossa mesa a jornalista Daniele Tomé. Um prazer imenso estar aqui conosco. Prazer é meu, agradeço o convite e eu espero que esse bate-papo seja incrível, que possamos colocar aqui em prática vários assuntos que seja do interesse dos seus seguidores do Entre Linhas, que seja um sucesso. Ai, que bom. E vai ser sempre bom demais a gente estar aqui no bate-papo. E claro, gente, hoje está aqui conosco mais uma vez essa pessoa incrível, maravilhosa, que eu estou encantada. É o Carlos Henrique, roteirista de mão cheia. Ele vai contar pra gente muita coisa ainda, né, Carlos? Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Obrigada. Obrigada, gente. O Carlos tem uma história linda para contar pra gente também aqui e que vocês vão saber logo mais. Aliás, um dia nós vamos preparar aqui só pra falar de você, né? Vamos. Porque a tua história também é longa, né? É longa. Gente, ele ganhou prêmio. Prêmio na Inglaterra, no Reino Unido, né? Prêmio na França, prêmio nos Estados Unidos, de roteiro. Né? Então tem bastante coisa. E hoje aí. Quem ganha o prêmio somos nós, né? Tem que as estamos novelas. Com essa presença aqui. Tem as Gente, novelas. é maravilhoso, né? Tão bom demais. Mas hoje nós vamos falar com o nosso convidado muito especial, que é o Robson. Robson, que bom estar com você aqui hoje. É um prazer imenso ver essa pessoa tão simpática, tão maravilhosa que é você, né? Obrigado, Eliana. Obrigado. Primeira vez que eu participo de um podcast, sabe assim? E esse tempo que eu tenho de carreira, nunca fui, né, assim, chamado e especialmente estando aqui com você. Que eu legal, fico muito feliz, sabe assim? Feliz de saber que meu estreando assim na carreira e estreando no podcast. Espero que fique um marco na sua vida, assim, com porque certeza. A gente também a gente estreou praticamente esse ano, né, o nosso podcast. E a gente está trazendo pessoas assim incríveis como vocês, né, para fazer abrilhantar essa mesa maravilhosa que é o Nas Entrelinhas. E para nós é uma honra muito grande, né? Tê-lo aqui conosco hoje, com certeza, e saber um pouco da sua história, dos seus desafios, da sua trajetória, tudo que te levou a chegar onde você chegou hoje e o que você passou também, né? Então, nossa senhora, bastante coisa, sabe assim? Até o pessoal fala, nossa, eu vejo sua história, você é bem forte, sabe assim? Eu falo, cara, a gente acaba passando por tanta coisa na vida e acaba ficando forte, né? Quando a gente começa a passar por momentos, isso fica um pouco fragilizado. Mas a gente vai criando uma camada tão forte na vida que a gente vai falando, e na verdade, as coisas vão vindo, vão falando, ok, vem que eu aguento, sabe? E a pessoa vê, às vezes, a gente aqui do outro lado, né? Imagina como é que é. Então, assim, não sabe os desafios que você enfrentou, as lutas que você enfrentou, as guerras que você enfrentou, o que você passou, mas você estava ali, né? Firme e forte, né? Para chegar e vencendo as barreiras, né? Sem dúvida. Eu comecei, tipo, a minha carreira, assim, no total, no geral, eu comecei como jogador de futebol, né? Todo sonho de garoto ser jogador de futebol. Verdade. E aí eu comecei a jogar, passei por alguns clubes, mas eu sempre fazia teatro no colegial. Eu sempre gostava de participar dos projetos na escola. Tinha alguns projetos, o pessoal, opa, eu quero participar. Sério, você é? Mas você tá no outro projeto? Não, mas eu consigo me virar e participar desse também. Então sempre eu participava. E aí eu jogando futebol ali, buscando a carreira como jogador. E você foi sempre assim, calmo, como você é agora? Ou já teve um momento que você foi mais... não sei, porque você é bem calmo, né? Não, então, hoje eu sou. Mas hoje? Então nunca foi assim? Não, acho que eu comecei... Antes era um pouco mais acelerado, falava um pouco mais rápido e tal. Então, gente, pra gente conhecer um pouquinho aqui, ó, Robson, se presente para os nossos telespectadores. Robson é uma pessoa maravilhosa, ele é um DJ, ele tem história de ator, de história de teatro, de escolas de projeto e muita coisa boa aqui. Então, você é casado, tem filhos?
não sou casado, entendeu? Vai dar namoro, quero participar, Rodrigo fala, me chama, tô brincando. Ah lá, gente, ó. Já tem aí, ó. Segue lá no Instagram, segue nas mídias, nas redes sociais. Robson tá livre. Não, sou casado não tenho filhos também não, sabe assim? Acho que eu prefiro, eu busco me estruturar primeiro, né? Pra depois a gente... Mas se Tá com casa quantos parece... anos, Robson? 29. 29. anos. Jovem. Então eu busco... Mas passa bem rápido, né? A gente fala 29, né? Mas o tempo passa muito rápido. Sim. Eu tô com 30, mas tudo bem, né? Aham. Faz de conta, tá, gente? Mas acho Mas, que Robson, a vida vai moldando a gente, né? Assim, eu falo que as coisas, elas... eu acho que se eu tivesse esse comportamento que eu tenho hoje, com a idade que eu tinha, 18 anos, poxa, nossa. Então eu falo, caramba, por que com 18 anos eu não tinha esse comportamento que eu tenho hoje, esse pensamento, né? Então acho que a vida vai, né? Com a idade as coisas vão mudando, né? Assim. É verdade. Mas, Robson, é bacana saber que você também tentou, lá de pequeno, né, ser jogador de futebol, porque, como você mesmo disse, né, as crianças nessa época de infância, elas querem uma bola no pé. Exatamente. Né? Que a gente Exato. também, como menina, a gente também brincava Quer ser de bola, bailarina né? também. Eu brincava de bola eu brincava também. de bola com os Brincava de bola meninos. também. Isso mesmo. Então, assim, é legal porque você começou com a sua carreira ali, quer dizer, tentando achar que aquilo era uma carreira para você no futebol, porque você gostava de futebol. E aí, o que te levou a você prosseguir a vida? Você, com 29 anos hoje, é isso? Isso, aham. 29 anos. Você também é digital influencer. Sim, Então, você tem uma carreira... As coisas foram acontecendo, foram um processo, sabe, Helena? Foi um processo. Conta pra gente um pouquinho desse seu processo, de quando você começou, desde aquela época que você estava ali na sua infância, brincando de bola de futebol, talvez no fundo do quintal, no meio da rua, que era assim que a gente fazia no passado. Então, dali pra diante, como é que foi a sua história? Então, quando eu falei, né, quando eu comecei a jogar, eu queria muito ser jogador de futebol, comecei a jogar, joguei primeiro no São Caetano, depois no Botafogo, depois eu fui jogar no Corinthians. Fiquei jogando durante um tempo, e no colegial eu já fazia teatro. E eu jogando, fazendo teatro, e aí foi um período que eu me machuquei. Machucou de que forma? Jogando Fisicamente? Bola. Isso. Jogando bola, me torci, fiquei um tempo parado. E aí a arte começou a falar um pouco mais alto, sabe assim? Né? O meu irmão tem um irmão que é músico também, então a gente tem, né, uma veia artística aí no meio também. Então eu eu fiquei um tempo parado, e aí depois fui querer voltar a jogar, me machuquei de novo. Aí eu falei, não, cara, acho que agora é o momento de... Porque o futebol, ele é assim, ele tem um tempo. Né? Porque você tem uma idade que você pretende chegar no profissional. Então, a idade vai, né? As coisas vão acontecendo, então você tem Passa rápido, né? E o tempo é curto, né? Isso, exatamente. Nós fizemos algumas entrevistas com alguns jogadores de futebol aqui no nosso podcast, e o tempo de carreira é muito curto, né? Sim, exatamente. Porque você vê hoje os meninos com 16, 17 anos já tá no profissional. Já tá no profissional. E eu com 17, 16 anos, eu tava jogando na categoria de base ainda, sabe? Então, eu precisava avançar isso ou procurar exatamente um plano B. E como muita gente quer ser jogador, o mercado não é muito fácil, assim, né? Pra você conseguir um acesso. Então foi aí que eu comecei a fazer teatro. Foi aí que eu falei, não, vou me entregar um pouco mais na arte, que é o que eu gosto. Aí fui fazer teatro, cinema e TV. Foi aí que as coisas começaram a mudar, sabe assim? Começou a acontecer. Então eu comecei a aparecer alguns trabalhos para eu fazer. Eu comecei a trabalhar com o Gugu na Record. Né? Aí depois eu fui fazer o Marcelo Rezende também na Band também, fazendo alguns quadros com eles lá também. E aí fiz 2 longa-metragem, né? Eu fiz um filme com o irmão do Luciano Huck, que é o Na Quebrada. Fiz Na Quebrada. Fiz o Metanoia também, com uma companhia Juvanesci. E aí eu fiz algumas campanhas também para algumas marcas, né? Como McDonald's, Mercedes-Benz, FMU, Posto Ipiranga também fiz também, sabe assim. Então comecei o último agora foi McDonald's. McDonald's, isso, McDonald's. Eu lancei um lanche com eles, Picanha Clubhouse. Eu me lembro de você! Eu lembro, gente, olha aqui, que chique podcast. Exatamente, sabe assim. O pessoal falou, poxa, paravam na rua, falava assim, cara... o lanche é em conta, sabe assim? Você comeu muito lanche? Como foi o processo? Se eu comprar lá o lanche... ano pra comer um lanche de graça. Gente, agora a gente tá aqui no podcast, é isso aqui mesmo? Olha aí, vamos fazer uma blindagem nas entrelinhas. Aqui, ó. Faz o marketing aí. Bora. Olha lá, Robson, olha aqui. É isso Assista aí. o podcast das entrelinhas. Assista o podcast com Entrelinhas, com Eliana Lopes. Uau, gente! Sucesso.
Eu trouxe pra vocês o Picanha Clubhouse também. Mas que legal, é muito bacana demais isso tudo, porque a gente vê assim, e o despojar seu, né, leva realmente a conquistar esses lugares, porque de fato, você tem que ter um engajamento, você tem que ter uma... Como você é, né? Como eu falei, a sua simpatia, né? Tem um Ela carisma, cativa, né? né? As pessoas. Vai continuando na sua Exatamente, carreira, que eu quero saber um pouquinho Até mais. E os então. nossos telespectadores também querem saber, né? Então, até falaram pra mim, pô, você tem que fazer teste pra novela, cara. Se você fizer um teste pra novela, você vai passar. Porque a minha professora, eu estudei no Wolf Maia, né? Uma escola de artistas lá, de atores, Que é interpretação. uma das melhores, Das né? melhores escolas em São Paulo de interpretação. E a minha professora falava assim, Robson, você tem um olhar muito forte pra cinema, cara, sabe? Investe nisso. E quando eu comecei a investir nisso, eu fiz, né? Esses 2 longas, eu fiz uma série na Record também, na Mira do Crime também. E aí eu falei assim, cara, eu vou tentar fazer teste pra novela. Aí eu fui lá, bati na porta lá, o pessoal colocou pra fazer teste pra Josué, a Terra Prometida. Novela bíblica da Record. A Terra Prometida. Pra ser um dos hebreus. É. Você foi? Não, aí eu não passei. Eu falei, beleza, não foi dessa vez. Aí depois me colocaram pra fazer Malhação, teste a Malhação. Falei, vamos lá, mais uma vez. Não deu certo. Quase entrei ali, não deu certo. Aí depois, o SBT me chamou. Teste pra Poliana. Poliana! Fiz teste a Poliana, sabe assim? A Poliana Moça ou a Aventura de Poliana? As Aventuras de Poliana. Aventura de Poliana. Isso, quando foi o lançamento mesmo, sabe assim? Quando estrear mesmo. E quase entrei, ficou entre eu e o Vitor, que é um ator que fez o Vitor, Que, aliás, o Carlos, ele é o roteirista das Aventuras de eu Poliana. escrevi, roteirista, olha só, Carlos, escreve um papel pra mim, entendeu? Que Pensa mundo, pra mim, que né? mundo Nossa, pequeno, né? Reunidos aqui. Olha que ele vai ter lanche, Muito ele vai ter pequeno, lanche né? pra gente aqui, tá? Que mundo pequeno, meu Deus do céu, sabe assim? Que tipo, fiz teste pra novela e hoje eu tô aqui com o roteirista, que é o O Carlos, né? roteirista. Então, o pessoal super me recebeu bem, gostaram muito, sabe assim, do meu teste, mas acabou não rolando. Mas eu falei, não, tudo bem, não era pra ser, né? Eu não fico... Antes eu ficava muito abatido, sabe? Eu fiz um teste pra Coca-Cola, eu falava, poxa, eu quero gravar, nossa, imagina eu gravando Coca-Cola. Fiz teste pra GM, pra Chevrolet, nossa, imagina eu fazer um comercial. Isso, quando eu não passava, eu ficava muito abalado, sabe? Ficava muito triste, poxa, caramba, meu, não deu certo, por quê? Ficava me perguntando por quê. Mas quando você começa a entender, tipo, Deus, ele coloca... se ele não deu pra você essa oportunidade, quer dizer que tem algo melhor pra você, sabe assim? Exatamente. Porque de repente, se não foi pra ser, porque de repente você ia Não era o acontecer momento. algo, não era o momento, entendeu? Aí eu falei, não, tudo bem, é bom que eu viva essa experiência. Porque ele conhece o nosso amanhã e nós não conhecemos. A gente conhece o nosso hoje. Exato. A gente projeta o amanhã, mas a gente não Sim. sabe o amanhã. E às vezes Essa é a a pressão, né, de você fazer um trabalho com uma marca super renomada no mercado, acaba um pouco, né, mexendo com o seu ego ou com o seu conhecimento, e você meio que fica ali na pressão e não consegue oferecer o seu melhor naquele momento por nervosismo e tudo mais, né? Então, Exatamente. às vezes acaba sendo também por isso, né? E a gente às vezes tem que entender e trabalhar um pouco mais na gente essa forma de saber lidar com pressão de marcas renomadas e falar, não, eu sou ótimo, excelente e eu vou dar o meu melhor e não vou ter essa pressão de ser uma marca, né, renomada aí para eu poder conseguir o teste. Foi dessa forma que chegou pra mim o comercial do Bradesco, né? Eu tava decorando o texto ali e tal. Aí o pessoal, não, fica tranquilo, tem um TP lá dentro. Eu falei, não, mas eu não sei ler esse TP, pra quem não sabe, de casa aí, é aquela câmera que passa um texto, né? Que o jornalista, hoje o Jornal Nacional, enfim, tem aquele texto, né? Então eu falei, não sei, né? Ler esse TP, fico muito nervoso, tal, decorando o texto. Fica tranquilo. Quando eu fui fazer o teste, a diretora falou, tem um TP, você quer que deixa? Aí eu falei, vou deixar como apoio. Ela deixou como apoio. Parecia que eu não sabia ler. Sabe? É isso aí, galera. E o câmera conduzindo ali o texto e subindo muito rápido, não tem esse controle. E eu falo, meu Deus, e agora? Aí a diretora já ficou um pouco nervosa, já ficou um ambiente meio assim pesado. Ela falou, vou tirar o texto. Pum, tirou. Vamos lá, gravar de novo. E aí parece que me atrapalhou, sabe assim? Porque se ela deixou o texto me atrapalhou, ela tirou, eu esqueci o texto. Esqueceu. Aí eu falei, gente, pelo nervosismo. Aí eu falei, não, pera, aí o que aconteceu? Eu falei, não, quero aprender um pouco mais sobre isso. Eu fui fazer um curso de apresentador. Fazer um curso que era, e nesse curso de apresentador justamente tinha o teleprompter, né, nesse curso. Eu queria muito aprender a ler nessa câmera, utilizar ela. E aí foi que eu comecei a conduzir muito bem. Eu peguei um texto, tava lá,
Tipo assim, eu tenho esse lado de descontração da minha parte, assim. Então, eu falei, se eu tivesse um programa, acho que ia ser um programa mais Marcos Mion, sabe assim? Mais, fala galera, tudo bem com vocês, que não sei o quê. E com isso, olha só que louco. E com isso, eu criei um canal no YouTube, mas eu não sabia o que eu poderia colocar nesse canal. Eu falei, será que eu trago nesse canal, tipo, vídeos de brincadeiras, enfim, trago algo falando sobre a carreira. E aí eu falei, quer saber, acho que eu vou começar a entrevistar alguns famosos. Eliana, eu não sabia até onde isso ia chegar. Sério, por quê? Eu comecei a conversar com algumas assessorias, eles começaram a me colocar para gravar com alguns artistas. Então eu entrevistei Calma Hamilton, Tata Werneck, Bruno Galeasso, sabe assim? Uma entrevista que o Gardner... esse ator de famosos, seria isso nas campanhas na TV? Oi? Não, esse lado... Esse é outra história. É outra história, isso. Vamos lá, vamos chegar lá. É minha história como na carreira artística, no geral, né? Então você já começou bem no YouTube, né? Então, eu não sabia. As coisas começaram a acontecer e uma entrevista que eu guardo pra vida. Foi um clássico que todos nós assistimos, foi o quê? A Turma do Chaves. Quando o Carlos Villagrán, nosso eterno Kiko veio pro Brasil gravar o filme com o Danilo Gentili, o pior aluno da escola. E o pessoal me colocou pra gravar com o Kiko. Eliana, imagina. A emoção por dentro tava assim, ó, e por fora tinha que estar prazer, tudo bem, Carlos Villagrán? E por dentro, assim, né? Aquela... No piripaque do Chaves, praticamente isso. No piripaque do Chaves. E ele fez, sabe assim, ele fez... Eu falei, cara, eu olhei igualzinho que eu assistia, sabe, quando era pequeno. Igualzinho agora. E, exatamente, eu fiquei muito feliz, sabe assim. Eu falei, gente, eu né, conduzindo a entrevista ali, numa boa. Então, eu tive até uma passagem com o Marcos Mion também, que eu trabalhei numa empresa de eventos. Olha que engraçado, né? Minha vida foi muito, né, tudo acontecendo, né? Essa empresa de eventos, eles tinham aqueles cabeção, sabe? Aquelas pessoas que entram dentro daqueles bonecos. Faz, no Mickey e tal, na Disney mesmo, né? É uma pessoa que tá ali dentro, né? Então, enfim. E eu fazia isso nessa empresa de eventos. Nós viajamos para Angola para fazer a chegada de Natal lá, para as crianças que não têm acesso a esse tipo de espetáculo. Então, eu fui fazer o boneco do Shrek, aquela bolacha. Depois eu saía, me vestia de Mickey. E aí eu fiz o Mickey nesse espetáculo. Mas, aqui no Brasil, eu fiz uma apresentação no Shopping Cidade Jardim. Eu tava dentro do boneco, fazendo o espetáculo. Quem tá na minha frente? Marcos Mion. Com os filhos, Romeu. E eu olho assim e falo, meu Deus. E eu ali, ó. E eu, não sei o que tal. Dentro do boneco, vendo tudo ali por dentro, sabe assim. Aí o Marcos Mion, vai lá, Romeu, tira foto com biscoito. Aí ele lá do meu lado, beleza. Depois, passou um tempo, eu tive a oportunidade de entrevistar o Marcos Mion no lançamento de um livro. Uma outra ocasião, e você comentou com ele nesse episódio. Eu comentei com ele, falei, Marcos Mion, eu era o biscoito. Ele, não, você tá brincando. Eu falei, eu era o biscoito, sabe assim, do shopping. Contei toda a situação, ele falou, cara, que mundo pequeno, que loucura, velho, sabe? Que legal isso, sabe assim, você tá aqui comigo entrevistando. Eu falei, eu fico muito feliz, sabe assim, de viver esse momento. Então, o Marcos Mion ele é uma pessoa que eu levo como apresentador, sabe assim, que eu me inspiro muito, sabe assim, quando eu gravava minhas entrevistas, né, que eu tinha esse lado de descontração, enfim, gravei com todo mundo, então eu tinha ele como referência, sabe assim, pra mim, e quando ele me recebeu super bem, sabe assim, eu sou muito grato a ele, então esse episódio que eu tive com ele foi muito bacana, sabe. Ele tem realmente uma impressão assim que ele é uma pessoa muito bacana, né? Ele é. Eu não conheço pessoalmente, mas dá essa impressão, né? Parece sim, realmente. Um cara com coração bom, né? Um cara humilde, comunicativo. Mas todo esse processo seu de passagem, de idas e vindas, e testes e não testes, alegrias de ter passado, outras decepções por terem sido reprovados, mas nesse meio do caminho, você teve algum momento na sua vida que foi mais frustrante para você? Eu digo num contexto geral, desde a sua vida, por exemplo, algo que você passou, que realmente marcou a sua vida, que você achou que de fato você não iria conseguir superar, que muitas pessoas passam por esses problemas, mas nem todos, né? Sim, mas é importante a gente relatar isso aqui no podcast, porque às vezes tem pessoas nos assistindo que nessas lutas que você passou, por exemplo, já é uma luta. Sim. São lutas que você passou, apesar de pouca idade, mas você teve muitas experiências. Então, não existe idade. Eu falo que Davi derrubou o gigante com uma pedrinha. Exato. Então, assim,
Eu sou muito assim, valorizo muito, não tem essa porque a pessoa é mais nova do que eu. Não, ela tem experiência tanto quanto a mim. Sim. Então, o que me chama muito atenção é que você passou por essas situações de muitos nãos, né? Sim, Muitos sim. nãos estiveram Sim. na sua frente. Uhum. Você voltou para casa chateado, natural como qualquer um de nós, né? Voltaríamos para casa tristes, porque não. E aí a gente não para, né? A gente não desiste, né? Você continua. Você foi ali, você foi um biscoito, você estava ali brincando com os filhos do Mion, até mesmo com ele, tirou foto com ele. Sim, E de repente estava lá com ele. Daqui a exatamente. pouco, Daqui mais a- algum tempo, você estava lá com ele, uma outra oportunidade melhor. Aham. Eu penso, eu tenho essa convicção da vida, sabe assim, a vida, a gente tem essa, eu sempre penso assim, né, eu vou fazer um personagem X, mas o que isso vai me agregar, sabe? Eu vou lá gravar X, vou fazer Y e tal, mas a gente não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer, sabe? Né? Que nem eu vim aqui, mas eu não sabia, mas eu encontro o Carlos, que foi o roteirista, que é uma novela que eu fiz teste também, Tudo sabe na assim? vida tem um propósito, né? Na vida da gente. Sabe? Então Exato. isso é muito legal, sabe assim? Isso é muito bacana. A gente não sabe. Então, o que eu passei assim, né, desses muitos nãos vividos, né, tendo tudo isso, eu acho que eu levo muito como um aprendizado, sabe assim? Eu falo que é um aprendizado de você continuar acreditando que tudo isso vai fazer sentido para você no futuro e você vai ter uma história para contar, Tudo sabe é assim? possível ao que crê. É Bem assim. Exatamente, entendeu? Então eu tenho muito essa... Quando eu fiz um filme, A Última Chance, que ele conta muito a história de um jovem que se envolveu com droga. Nossa, até fiquei muito emocionado, porque a história dele é muito forte, do Jonathan, né? Que ele sofre bullying, a mãe... Você fez o Jonathan. Isso, aham. Ele sofre bullying e a mãe, ela vê a imagem do pai nele e ela não aceita isso. Porque ela via a imagem do pai nele, porque ele era parecido com o pai. Parecido com o pai, Mas isso. fisicamente ou a forma de viver? Não, fisicamente. E ela não achava isso legal. E ele sofria bullying também na escola. Esse projeto, ele veio por uma clínica de recuperação de meninos que já se envolveram com droga. Em São Paulo? Em Mogi das Cruzes. Mogi. Eles tiveram essa ideia de fazer esse filme. Aí chegaram uma diretora, da diretora chegaram até a mim. Eu fiz o teste, pensei que eu ia ser um papel, né, secundário ali na história, mas era o protagonista. Aí eu falei, tá, vamos lá, vamos fazer. Quando eu comecei a conhecer a história, foi muito impactante, né? Porque aí, quando a gente finalizou esse filme, nós levamos esse filme numa escola para saber a reação dos jovens na periferia. Quando esse filme foi rodado tudo independente pela clínica, né? Com verba deles lá, tal, etc. Com alguns patrocinadores também, mas é muito pequeno. Então, quando nós chegamos numa escola, o professor falou assim, um dos alunos foi preso pela polícia hoje justamente por causa de droga aqui na escola. Eu falei, não, e os amigos também abalados, tal, etc. Eu falei, não, tudo bem, professor, deixa o pessoal assistir lá. Né? Depois eu entro na sala. Os meninos assistiram um filme. Foi aquela coisa do Proerd, quando o policial ia lá na escola falar sobre as drogas. Esse filme, ele retrata muito isso. Mas ele não tem palavrão, é uma conscientização, sabe assim? Ele funciona muito com um bate-papo também, sabe assim, esse filme. Então, quando eu entrei na sala para comentar com os alunos depois, eles, nossa, o ator tá aqui, como assim? Jonathan, aí eles começaram a se identificar. Minha mãe parece muito com a mãe do filme. Aí chegavam pra mim e falavam, eu uso droga, não vou mentir pra você não. Como que você fez esse personagem? Você usa também? Você é usuário? Eu falei, não, eu nunca usei, não sei como que é. Mas eu fiz laboratório. Eu conversei com meninos que tipo, viveram isso, entendeu? Como que eles acendiam lá, cachimbo, essas coisas, sabe? E quando eu fiz o Metanoia primeiro, o Metanoia a gente gravou lá na Cracolândia. E eu conversei com pessoas que viveram isso, sabe assim? Falaram, cara, como que é a sua história? E eu via que tinha gente na Cracolândia, tipo, talentosa. Tipo, eu sou MC. E que querem sair dessa situação, mas não sabem como. Não sabem como. E através do seu testemunho, da sua ida, da peça que você fez no filme, levou esperança. Totalmente, sabe assim, totalmente. Continua. Então, eu conversava com pessoas ali na Cracolândia que falavam, gente, tipo, eu sou empresário. Eu tinha tudo, sabe assim. Aí eu tenho uma casona, tenho um carrão, tal, etc. E eu fui conhecer a droga, comecei maconha e tal. E foi. Aí acabou caindo lá na Cracolândia. Sabe? Eu falava, gente, tem gente de talento aqui, sabe assim, que é esquecida, né, de fato. Eu falo, e isso foi tudo pegando como bagagem para eu construir meu personagem.
O Metanoia eu fiz que era um cadeirante, que era o braço direito do traficante. Então ele escondia a droga aqui, então ele passava o crack e tal, etc. Então, no dia que a gente tava gravando até na Cracolândia lá, na Rua Elvete, faz muito tempo isso, né? Eles sempre trocam as pessoas de rua para fazer aquela limpeza. Aquele caminhão que passa, né, lavando de feira, né? Eles passam lavando umas 3 vezes ao dia ali. E eles trocam a galera de rua. Então, a gente estava num certo espaço com a equipe, a gente estava com segurança, o pessoal teve que pedir apoio da polícia militar, tal, etc. A gente estava ali, nesse cercado, então eu já estava caracterizado. Eu já estava já com touca, meio sujo, sabe assim, com cobertor. E aí, eles começaram a trocar de rua. Eu até vi um rapaz, um cadeirante, eu peguei ele como um laboratório para mim. Comecei a ver o jeito de andar dele, o jeito de falar, não sei o que, ele conduzia a cadeira, para mim fazer a criação do meu personagem. E aí, eles queriam invadir onde nós estávamos. Não, deixa a gente entrar ali, que a gente quer cobertor também, a gente quer papelão. A segurança, não, aqui não pode entrar. E eu vendo toda essa cena. Mas por que a gente não pode entrar? Tem um dos nossos lá. Eles falavam. Tem um dos nossos lá. Eles pensavam que a gente... Que era... que a gente era parte deles, sabe assim. Ele não, começou a rir. Não, eles são atores, tal, etc. Então vamos fazer um filme, estão fazendo uma gravação. Pô, caramba, meu, como assim? Que não sei o quê. Sabe? Então, aquilo ali já me serviu como uma bagagem. Quando eu recebi o convite para fazer a Última Chance, para mim já foi um certo caminho, sabe assim. E quando eu cheguei para sentar, para conversar com esses alunos, com esses jovens, eu contei todo esse relato que eu vivi, entendeu? Toda essa construção. E eles falaram pra mim, depois a gente até mostrou na casa de recuperação também, os meninos falaram, pô, Robson, obrigado por ter vivido esse personagem, sabe? Eu vivi isso aí, cara. Hoje eu dou exemplo pra minha mãe. Eu tô me recuperando pra sair disso, sabe assim? Eu vejo a sua história, eu vejo você como ator, vivendo esse personagem, trazendo isso, e é isso que a gente vivia. Eu falava, meu Deus, que responsabilidade, sabe assim, contar essa história, viver esse personagem. Então o ator, ele tem um papel muito importante, sabe assim? E pena que a arte, ela não é valorizada no Brasil. A gente poderia sim, porque na pandemia as pessoas trancadas em casa, o que as pessoas ficaram fazendo, sabe assim? Você fica demonstrando, porque a arte é uma coisa muito... Se emociona, muito né? deixada de lado, Você se emociona. Assim? Porque na pandemia, as pessoas, elas ficaram em casa assistindo o quê? Séries. O papel do ator foi muito importante ali para as pessoas, sabe assim? Contando uma história. Os streamings, eles bombaram. Por quê? O ator teve um papel muito importante ali, né? E se não tivesse a arte? O que seria da galera em casa? Trancada ali? Não seria nada. Então, pena que o nosso Brasil, ele não valoriza essa parte, entendeu? O quão a gente é importante. E quando a gente começa a se emprestar para viver um personagem, para contar uma história de alguém, sabe assim, o Metanoia foi uma história verídica. A Última Chance a gente eles pegaram um roteiro de meninos que, de meninos que vêm se tratando na clínica, sabe assim? Então, se você for ver, são histórias muito próximas, sabe assim? Né? Muito verídicas. Que a gente acabou trazendo isso pro vídeo, pra tela. Né? Então, é muito legal você se colocar e contar essa história pro público. E pessoas em casa se identificar. Falar, poxa, caramba, me identifiquei. Quantas pessoas em casa, quando assistem algo, falam, pô, eu tava passando por depressão. Eu mudei assistindo um filme, assistindo uma série. Isso me trouxe uma visão diferente. Isso me trouxe um comportamento diferente. Sabe assim? Como isso é importante, sabe? Você falando aí, a gente até se emociona, né? A gente quer quer chorar. Cabeça, né? Eu quero te fazer uma perguntinha agora, mas vamos só em um intervalozinho. Rapidamente um recadinho do Eliane Dior aqui e a gente volta já nas entrelinhas com Eliana Lopes.
recadinho incrível, né? Vocês gostaram do Eliane Jor? Maravilhoso, né? É um produto incrível, gente. E olha o perfume que está aqui nesse estúdio. Eliane Jor. Gente, acesse o site www.elianejor e adquira também o seu Eliane Jor. Incrível. Mas continuamos aqui com o nosso convidado especial, Robson, que está emocionante a história. Vamos lá, Robson, é contigo mesmo. Então, mas eu falo que eu sempre, né, vivi esse meio artístico. Eu gosto bastante, sabe? Foi aí que hoje, né? Hoje eu vou começar a contar pra vocês sobre o Zouk, né? É que, na verdade, surgiu isso na pandemia, é isso? Exatamente. Na pandemia que surgiu a questão do DJ. Aí Exatamente. nasceu um novo empreendedor, um novo profissional, uma nova vontade de... Exatamente. Porque é diferente. Quer dizer, sim. É um artista, né? O DJ é um artista, Sim. o ator é um artista, mas são artistas diferentes. Segmentos um pouco diferentes, né? Sim. O que foi tudo isso nessa pandemia que surgiu isso? Então, foi em 2020. Na pandemia mesmo, eu sempre gostei. Eu tocava, né? Eu toquei quando tinha meus 15, 16 anos, mas pra amigos, né? Você tocou como? Em eventos, em festas? Mas de tocava amigos. o quê? Tocava música, assim, tipo como DJ. Porque... como DJ mesmo, Isso, tá? isso, como DJ. Legal. Por quê? Quando eu sempre, né, tinha aquela roda de amigos, vamos fazer o aniversário do fulano. Aí beleza, você fica no churrasco, tá bom? Você fica na parte de fazer convites. E você, tipo, gente, eu posso Você ficar fica na caixa de som. posso ficar na música, sabe assim? Na música. Sério, tá bom. E eu sempre, quando eu fiz minhas coisas, eu sempre gosto de fazer com muita entrega, sabe assim? Eu não gosto de pegar uma caixa de som e falar, beleza, o pessoal falou pra mim fazer uma música, eu vou colocar uma caixa de som, vou deixar tocando no pendrive, ok. Não. Eu falava, mãe, então, vai ter a festa do fulano. Que tal a gente contratar uns equipamentos? Ela, uns equipamentos, uma máquina de fumaça, umas luzes. Ela, menino, mas você já viu quanto que é isso? Naquela época, tipo, R$500. E o cara entregava tudo, sabe assim? Tipo, máquina de fumaça, kit completo. Eu falava, não, eu consegui um cara, tal, rapaz de uma empresa, tal. Sério? Tá, quanto? R$500. Minha mãe na época ganhava bem com o trabalho dela, tal, tudo bem. Hoje eu vou colocar isso na festa pra vocês, né, se divertirem lá. Tá bom. Daqui a pouco a gente colocou lá na festa, o pessoal colocou a máquina de fumaça, as luzes, a mesa do DJ. E eu tocava muito com o computador, né, com o DJ virtual. E aí, eu comecei a tocar na festa, comecei a selecionar as músicas e comecei a tocar. Os convidados que iam na festa falavam, quem é o DJ? É um amigo nosso que tá quebrando uma galha aí. Pô, gostei dele, legal. Aí eu vinha falar comigo, eu vou dar uma festa semana que vem, você não quer tocar? Tudo bem, eu toco. Aí eu tocava nessa festa, aí no convidado do convidado ia na festa e falava, eu vou dar uma festa mês que vem, você não quer tocar? Tudo bem, toco. Mas isso eu levei como um hobby, como uma brincadeira, com os amigos. E aí eu falava, isso você tá ficando muito sério. Eu acho que eu vou parar. Foi aí que eu parei e comecei a me dedicar na carreira artística. Foi que eu comecei a fazer teatro, cinema e TV. Sabe assim? Eu parei. Você parou então, depois que você voltou? Aí em 2020 eu falei, cara, eu tô com vontade de voltar a tocar, entendeu? Voltar a fazer aquilo que foi na pandemia. Isso, voltar a fazer aquilo que eu fazia na brincadeira. E aí eu falei, não, mas se for, eu quero fazer um projeto legal. Lançar carreira, tipo, fazer foto, fazer logo, fazer nome. E o nome, tipo, Zouk, eu falei, quero fazer um nome curto também. Por quê? Então, vou te falar por quê. Mas eu vou te contar logo após o intervalo, tô brincando. Aquela, né, que fica suspensa. Né? Então, peraí, vamos ao intervalo, mais um intervalozinho aqui. Nós voltamos já nas entrelinhas com Eliana Lopes. Voltamos a apresentar o podcast Entre Linhas com Eliana. Bom, gente, vou continuar para vocês aqui
o nome Zouk, né? Eu sempre quis um nome curtinho, sabe assim? Alok, né? David Guetta, sabe assim? Vintage, nome curto. Porque minha irmã falou pra mim assim, você tem que fazer marketing, cara. Eu falei, não, porque eu sou marqueteiro de vida, sabe assim? Eu consigo enxergar o marketing no que eu vou fazer. E eu pesquiso muito sobre, entendeu? Eu estudo muito. Isso que eu falo pra galera, né? Teve até um colega que falou pra mim assim, pô, Robson, cara, eu não consigo fazer o que você faz, né? Você lançou logomarca, lançou o nome, pô, não sei fazer isso. Eu falo, sabe sim, cara, eu não sabia fazer. Não é o meu mercado de DJ, não é, eu sempre fui ator. Mas o que eu pego nisso? Eu pego o quê? As referências. Se eu quiser ser um chefe de cozinha muito renomado, eu vou ver como que esses caras se comportam, entendeu? Exatamente. Eu vou pesquisar sobre eles e vou ver como que é as redes sociais, como eles fazem, como é o tipo de foto. É isso. Você pesquisar sobre. Mas você pesquisa... É uma dica, né? Para quem está assistindo o podcast. Você pesquisa vários, ou você seleciona alguns, 2, 3, para você seguir essa referência? Então, é uma dica, né? Uma dica bacana. No primeiro momento, eu começo a pesquisar os mais conhecidos, né? Assim, uns 4. Coloco lá, uns 4 DJs. Alok, Vintage, David Guetta, Tiesto, sabe assim? Esses DJs também americanos, também de fora. Vejo como que é o tipo de foto deles, né? Como é o clique, enfim, como que é a pose que eles fazem, tal, etc. E com isso eu falo, como que é a logomarca, entendeu? Estudo tudo isso sobre o DJ. Até o Media Kit mesmo, esse Media Kit mesmo que eu fiz foi tudo baseado é fantástico esse Media Kit. de pesquisas, entendeu? Depois eu vou falar com você. O Media Kit, eu tenho o Media Kit também, é fantástico. Então, você entendeu? Então eu comecei a pesquisar, falei, cara, é isso aqui. E quando eu chego eu não faço. Eu chego pro designer e falo, o designer fala, o que você quer? O que você pensa? Aí você fala, cara, eu quero isso. Cara, beleza. Pum. Sabe assim, porque eu já fiz essa pesquisa em casa. Já fiz isso, então eu levo pra equipe. Logomarca, assim, assado. Então, Zouk, eu cheguei pra minha irmã. Falei, cara, eu tô pensando no nome curto, tal, etc. Ela fala, olha só que engraçado, o nome Zouk, de onde que saiu? Ela falou assim, vamos pensar no nome, vamos juntamente com a sua data de nascimento, vamos pro calendário maia. Então, o Zouk, ele vem do calendário maia. Então, a minha data de nascimento é dia 25/12. Eu nasci no Natal. De Natal. Então, o Zouk, ele vem do calendário maia, sabe assim? Aí saiu do calendário maia Zouk. Falei, tá aí. É isso que eu vou colocar no mercado. nome curto, fácil e legal, né? Você tem que ser nome legal, nome bacana, né? Exatamente. Nome muito artístico. Você coloque Alok, Zouk, sabe assim? Então, são nomes... É fácil. Isso também. Falei, não posso colocar um nome difícil porque eu penso no meu público. Quando eu crio algo... Eu crio como se fosse um telespectador, sabe? Assim, um ouvinte vendo isso, né? Sim. Eu não crio, tipo, eu consigo falar Zouk, mas e as pessoas, sabe? Eu consigo falar X palavra, mas e a pessoa que tá te assistindo, te acompanhando? Será que ela vai conseguir lembrar? Que nem, eu lembro de um programa da Ivete Sangalo, dos artistas que ficavam com um personagem e cantavam. The Masking, né? The Masking, sim. É um nome difícil. Mas como que as pessoas lembram? aquele programa da Ivete, que tem os personagens. Exato. Quer dizer, não tem uma identidade, né, daquele programa. Você tem entendeu? Uma identidade. Tinha que ter algo... Tem que ter uma identidade. Porque a gente tá falando com o público, né, tipo, desde a classe alta da classe baixa que vai acompanhar, sabe assim? Então a classe baixa ela não vai conseguir, de repente, é um nome muito difícil, não sei, tá, não lembro, é um programa da Ivete. Então, de repente... Mas não é sua classe, não, porque eu também não falo muito inglês, não. Eu também não. Eu também vou meio assim. Então, assim, na verdade, os nomes difíceis, é difícil para qualquer pessoa falar que não sabe soletrar direito, ou tem dificuldade para expressar. Então, assim, tem muita coisa que acaba sendo mais difícil para você falar mesmo. Exatamente. E o nome curto, ele acabou ficando prático para você, para a pessoa, como você falou. Você está vendo do outro lado, né? O seu cliente. Isso. Porque o seu seguidor, ele é o seu cliente. Então, a gente tem que enxergar, também né? no fonema, né? O som que a palavra ela vai emitir. Se ela é fácil ou difícil. Para poder você criar e trabalhar isso em cima do público que você quer, né? Porque não adianta você colocar um nome complicado e o fonema, o som ser totalmente diferente, que dá duplo sentido e a pessoa não sabe falar e tem que ficar repetindo. E aí não grava, né? Não fica aquele nome chicletinho igual o Alok. Alok é super fácil, né? Até o nome da música mesmo. Quando eu fui... Eu acabei lançando uma música. Quando eu lancei a carreira... Eu fui trabalhar em cima de uma track, né? De uma música.
E aí, essa música eu falei, cara, eu quero um nome também legal, né? Que seja acessível para as pessoas lembrarem. O nome ficou Play Games. Olha Play só, Games, legal. sabe assim? E, ô, Robson, mas falando tudo isso que a gente está passando aqui agora, nesse momento tão gostoso, né, Carlos? Qual é as suas expectativas daqui para frente? Porque agora você está no DJ. Sim. Relativamente, agora definitivamente, por hora, você está como DJ. Você tem alguma perspectiva de mudança, de trajeto, de voltar para a TV, alguma outra coisa assim? Sim. Ou você não parou? Não parei não. O pessoal me pergunta, poxa, caramba, a gente não vai conseguir ver você na TV mais, fazendo os trabalhos. Eu falei, não. E, tipo, vai continuar me vendo como ator, sabe assim? Porque que nem eu tenho a minha carreira como DJ, que nem Não, eu já porque vejo o alguns lanche atores agora como é ator. tua cara, né? Não tem jeito. É verdade. Não é? Tá a cara, né? Tá a cara. É o roteirista mostrando a cara também. Tem um roteirista. Tem roteirista também, Tem roteirista. O roteirista era escondido, né? Agora tá estão mostrando a tudo cara. mostrando. Mas é isso, você vai lá nos Estados Unidos, os roteiristas, eles têm um comportamento completamente diferente do roteirista aqui do Brasil. Lá eles participam, lá eles têm Aqui já não, né, Carlos? Aqui já não. Aqui, Então eu tô tendo esse você- privilégio hoje com Olha, você. privilégio. Gente, esse feliz tá chique demais. Mas é porque tem que mostrar a confiança, a persona, a marca, né? Eu acho importante você se comunicar Sim. com o público, porque aí você acaba tendo uma proximidade melhor. Quando você se esconde, fica muito aberto a outros artistas para transmitir a mensagem, fica meio Não, vago e é legal, também. que nem, por exemplo, o Robson tá aqui, ele jamais imaginou que fosse encontrar com um roteirista, onde ele também fez teste, né? Uhum. Então, quer dizer, é gratificante isso, é uma coisa gostosa, né? Demais. Poxa, que legal. Aqui no Brasil, o pessoal fala assim, que roteirista não gosta muito de aparecer, mas eu desconfio sempre de cara que fala isso, que no fundo sempre gosta. Senão não estaria trabalhando como roteirista, não ia fazer novela, não ia fazer cinema, não ia fazer... Né, não ia estar no audiovisual, porque gosta. Tem o glamour, assim, de você falar... o glamour que eu falo assim no sentido de... eu trabalho no audiovisual, eu escrevo filme, eu faço. Então, o cara quer também, quer ter essa... quer aparecer. Mas o Brasil... Inibe um pouco, né? O Brasil nunca valorizou muito. O máximo que foi valorizado é sempre o autor de novela top da Rede Globo, por exemplo. Isso. Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, Manuel Carlos. Jardim. Que acontece? Quando a novela, quem é o dono da obra que eu falo da obra como um todo, é o autor, não é o diretor, diferente do cinema, ou diferente de uma série, que é o produtor. Na novela é a autora. Então, como a gente aqui no Brasil, a gente teve muito tempo essa hegemonia da Rede Globo, então ela fazia o nome do autor. Né? Então tinha o autor. Mas quem ajudava o autor não aparecia, né? Então, o pessoal... Sim. Hoje mesmo também, você vai no cinema, assim, agora que está começando essa questão do roteirista aparecer, de ter o crédito... O único que aparecia nos filmes da Marvel era o Stan Lee, né? O eterno Stan Lee maravilhoso. Você sabe, claro que quando eu conversei com o Carlos, a gente estava conversando, né? Falei, pô, Carlos, eu tô falando com o artista mais artista do que os artistas. Não falei assim com você, Carlos? Falei, cara, eu tô falando com o artista mais artista do que os artistas. Sim, porque o roteirista, ele é um artista muito artista, cara. Sim. Porque ele que vai determinar, não sei, o papel não é minha praia isso. Vou aprender um pouquinho agora com ele. Determina o papel de cada um e conduz a história, né? E a coisa começou a mudar quando os roteiristas fizeram uma greve lá nos Estados Unidos em 2008. Não sei se vocês lembram disso. Que os roteiristas eles fizeram uma greve lá, que os estúdios não estavam querendo pagar os direitos autorais sobre venda de DVD, não tinha streaming na época. E aí o que aconteceu? Os atores de Hollywood, eles ficaram a favor dos roteiristas e foram para a televisão e fizeram um comercial onde eles estavam todos mudos. E aí, assim, a importância do roteirista pro ator. Se não tem um roteirista, você não tem a fala para o ator atuar e fazer a magia acontecer. Porque quem faz a magia acontecer é o ator. Né? A gente escreve, coloca a alma, mas quem personifica é você, né? O ator. Então, e aí eles fizeram esse comercial e aí os caras sentiram o baque, né? Da importância do roteirista. E aí lá começou a mudar. Então agora que está começando a mudar aqui também. E lá o pessoal sai, o pessoal dá entrevista, o showrunner, então você vê Aaron Sorkin fala, George Lucas, que escreve também, que é do Star Wars, fala. Né? Tem um monte de roteiristas. Aí, hoje, os roteiristas, a maioria dos roteiristas hoje eles são diretores também.
Então eles têm ganhado espaço lá, né? Eu fiz um curso com o Valci Carrasco, sabe? Valci Maravilhoso, Valci. Carrasco. É muito bom ele. Ele até falou, ele falou assim, eu não gosto, você pode até me dizer, é uma pergunta até pra você também. Ele não gosta que muda o texto. Se ele colocar no exemplo, bom dia, você tem que falar bom dia, não só, tudo bem, bom dia. Não, coloquei bom dia somente, sabe então, assim? aí depende do... Não pode ter o improviso. Pode ter um caco, né, sabe assim? Entendi. Porque assim, eu não me incomodo muito, porque às vezes na bocadura do ator não sai legal, entendeu? Por exemplo, o exemplo que você deu, bom dia. Bom dia. Às vezes o ator lá, quando ele vai falar o bom dia, não sai um bom dia natural. Um bom dia, né? Aí você então troca pro tudo bem, e aí, tudo bem? E aí, beleza? Que aí fica mais natural, fica mais... O ator se sente melhor para fazer e não muda o sentido do que você quer passar. Exatamente. Né? Tipo, você falar um bom dia e aí, beleza, pra mim, deixa o cara falar aí, beleza, tá bem? E com isso, o que eles fazem? Mata o personagem. Ele sempre tem essa ameaçinha, né? Não, pra matar personagem, o ator tem que... Quando aquele ator do nada vai na cena lá, entra no banheiro, escorrega e pum, morreu. Morreu do nada fulano. Pra ator sair de novela assim, tem que aprontar muito, meu. Tem ator que é casca grossa. Mas é legal, porque agora tá quebrando esse tabu, né, dos roteiristas não aparecerem, e nós tivemos o privilégio enorme de ter o Carlos aqui com a gente hoje, né? Sem dúvida. Isso foi maravilhoso. presente. Eu acho que nós vamos ficar com pendências para falarmos no nosso podcast. Oh, meu Deus. Vamos ter um episódio 2 aí. Não, porque, veja, nós temos tanta coisa para falar, gente. Tanto verdade, conteúdo. Nós vamos ter que mudar o nosso podcast para maior tempo, viu? É sério, porque tá muito bom demais isso aqui. Tá muito e bom, vocês também, né, gente? Sem contar aqui, maravilhosos. Não tem como não ser bom. Uhum. Só que, não sei se vocês perceberam aqui, eu continuo com a minha pauta, com a minha... Eu ia falar cola, mas é pauta. É pauta, é o cartão de pauta, Olha, gente. Isso aqui teatro é não da tem hora. como. Isso aqui faz parte da Eliana Lopes, isso aqui não tem como. Tentei tirar, não adianta. Não, mas eu acho que eu sou exclusiva das linhas do podcast com o cartão de pauta, não é, Alan? O Alan tá aqui com a gente também. Um beijo, Alan, para você. Uma pessoa maravilhosa, incrível, jornalista, repórter. Incrível demais. Mas foi bom demais a gente estar aqui. Ai, foi maravilhoso. Amei demais. Pena que passou tão rápido. Sim, sim, a gente nem percebe, né, cara? A gente conversa assim. E olha, bate-papo gente, tão é bom. sério. Vem aqui pertinho de mim. O quê? Olha pra cá. Ah. Olha aqui, não tem cara de lanche? Nós vamos fazer uma lanchada aqui no podcast, gente. Sério. Ai, que bom demais. Dani, Daniele, Tomé, um beijo pra você, maravilhosa. Muito obrigada. Sempre linda, sempre bela. Você também está arrasando no seu podcast. Muito sucesso, muita luz. Obrigada. Carlos, Obrigado. você já é patrimônio do podcast, nas entrelinhas. Ao vivo e a cores, hein? Ao vivo e a cores, hein? Ao vivo e a cores, quando olha quiser, só, eu venho. nós temos testemunhas aqui já. É isso, já coloco o Carlos para ser roteirista nas divulgações dos patrocinadores. Gente, eu tenho que falar uma coisa aqui que eu tenho pra gente encerrar nosso podcast, porque é o seguinte. Nós temos uma pessoa que está aqui conosco, mas ela não quer aparecer no nosso podcast, tá? Um beijo para você, Jolie. Um beijo enorme, mas você vai vir fazer parte do nosso podcast, tá bom? Um beijo para você. Robson, obrigada por tudo, pela sua presença maravilhosa. Quer deixar uma mensagem para os nossos telespectadores aqui maravilhosos, seguidores? Quero agradecer o carinho que eu tive aqui, recepção, sem dúvida foi sensacional. E espero que vocês de casa aí continuem acompanhando aí o Entre Linhas com a Eliana. Muito bacana esse podcast. E eu espero que vocês tenham gostado da minha história. E tamo junto, hein? Aí, gente, obrigado, valeu, um beijo pra vocês. Nas Entrelinhas com a Eliana Lopes continua a todo vapor aqui, gente, um beijo pra vocês e até a próxima. E lembre-se, continue acreditando em Deus, porque Ele pode te ajudar.